Bom dia, estamos começando na hora do café, nesta manhã de quinta-feira, dia 12 de março. Contagem regressiva, camiseta amarela, enfim. Apesar da ação muito forte das pessoas que querem desestimular a participação popular no domingo, as manifestações da sociedade estão mantidas. Vamos ver aí no desdobramento, porque há episódios, inclusive aqui no DF já houve um decreto muito estranho, um decreto de 5 dias, é típica coisa da turma do Centrão, mas vamos lá. Manhã de quinta-feira nós estamos aqui, alegres, felizes, começando mais um dia, tomando o nosso café, feito na hora. Se você gosta de cafés especiais, volto a dizer, vá, conheça a Black Prime Café, que é um lugar onde o café é tratado com respeito e você que gosta ou que quer saber mais de café recebe as informações necessárias. Antes de começarmos o giro das nossas notícias, reiterar, destacar e enfatizar a importância que tem para nós que você se inscreva, ative o sininho. Você sabe que o boicote dos algoritmos do YouTube, eles são violentos. Tem semanas que a gente passa sem nenhuma nova inscrição. É algo impressionante. E a gente sabe que isso não corresponde à realidade, que é um processo de crescimento. A questão é que, na mesma medida em que a gente não paga impulsionamento, que é um canal conservador, enfim, há toda uma gama, há todos os mecanismos contra o crescimento dos chamados canais conservadores. Nós vamos começar aqui fazendo o nosso giro, enquanto você vai acompanhando as notícias, compartilhando o nosso conteúdo em suas redes sociais. Se tiver como, volto a reiterar e enfatizar a importância de você participar da campanha de financiamento, de manutenção e sustentação do nosso canal através do apoia.c/Canal de Brasília. Vamos lá, girando as notícias. O setor agropecuário argentino está em conflito com o governo. Claro, de um lado quem produz, do outro quem rouba. Isso é normal, não tem problema. Desde segunda-feira não se comercializa nenhum grão e nenhum gado para abate no país. A razão é uma taxação maior sobre o segmento produtivo lá na Argentina. A greve inclui a comercialização ou a não comercialização tanto de grãos quanto de gado. Não há bloqueio ainda de estradas, o que provocaria o desabastecimento. A chanceler alemã Angela Merkel alertou para a propagação do coronavírus na Alemanha, fronteiras abertas. Em declarações feitas em Berlim, ela disse que até 70% da Alemanha poderia ser contaminada pelo Covid-19. Já que estamos falando da Alemanha, a Lufthansa anunciou ontem que cancelará 23 mil voos entre 29 de março e 24 de abril. O número confirmado, o de casos confirmados no Brasil chegou a 52. O novo número foi divulgado ontem, no final da tarde, pelo Ministério da Saúde, pelo Luiz Henrique Mandetta. Existem muitas fake news sobre o coronavírus. Tem muita gente se aproveitando desse vírus aí na tentativa de esvaziar as manifestações de 15 de março, quanto para outros objetivos obscuros, inclusive de atingir o governo Bolsonaro.
O importante é que existem medidas simples, lavar as mãos é uma delas. A saúde depende de ações individuais mais do que de ações de governo. O foco das campanhas e das ações aqui no Brasil será voltada para pessoas idosas e pessoas com saúde debilitada, principal risco do coronavírus. Ajustar aqui um pouco mais a posição por causa da luz. Vamos passar os jornais. Eu quero mais uma vez enfatizar e destacar o seguinte: nós trabalhamos com duas propostas distintas de comunicação. De um lado nós temos o Na Hora do Café, que é um passeio pelo noticiário do Brasil, dos sites do Brasil e do mundo, exatamente para mostrar que nem só desse rancor do eixo Rio, São Paulo e Brasília sobrevive o Brasil, ainda bem. E depois tem o comentário diário, que às vezes não é diário, mas qual é um, qual é o outro, é só olhar o tempo. O Na Hora do Café em torno de meia hora e o nosso comentário entre 5 e 9 minutos. Fica muito mais fácil e a gente segue tranquila a vida. Vamos para as manchetes. Correio do Povo de Porto Alegre, PIB gaúcho, agropecuária puxa crescimento de 2% em 2019. Bem interessante, né? É o setor produtivo. Gazeta do Sul, 82% dos eleitores de Santa Cruz fizeram o cadastramento biométrico dentro do prazo. Jornal NH, os dois lados da alta do dólar nos corredores e nas negociações da FIMEC. FIMEC é Feira Internacional de Material de Máquinas e Equipamentos Couro-Calçadistas. Encerra-se nesta quinta-feira. Notícias do dia de Florianópolis. Contorno viário da Grande Florianópolis ganha novo prazo. Gazeta do Povo, tá? Eu acabei conversando ontem pelo WhatsApp com o pessoal da Gazeta do Povo, tanto a Denise lá em Curitiba, quanto a jornalista deles aqui em Brasília. Estreitaremos contato com certeza. Então vamos lá. Gazeta do Povo, STF limita fornecimento de medicamento caro fora da lista do SUS pelo Estado. Eles querem diminuir a judicialização da saúde. Isso é uma questão sobre dois aspectos, né? Primeiro, a questão de organização, inclusive, de recursos do governo. Outra, para evitar algumas espertezas e algumas induções comandadas pela indústria farmacêutica em conluio com médicos, com hospitais, com clínicas e tudo mais. Diário dos Campos, Madeiro anuncia a construção de cervejaria própria em Ponta Grossa. Madeiro é o dono de uma marca famosa de hambúrgueres e que tem como um dos sócios o Luciano Huck. Seguindo aqui, olha só que notícia legal, assim, né? Eu sempre digo o seguinte: eu escrevi no meu blog, logo depois da eleição do presidente Bolsonaro em 2018, que o PT deveria se preocupar mais com o Ciro do que com o próprio Bolsonaro, porque o PT trabalha com uma proposta de hegemonia do campo da esquerda e as pessoas estão hoje fugindo do PT como o diabo foge da cruz. Só quem ainda é petista são esses jumentos que andam por aí, como, por exemplo, um jumento que me identificou ontem à noite no Parque Shopping, me identificou como titular aqui do canal e passou a me agredir e me ameaçar. Isso também está acontecendo. Mas segue a vida, segue o baile. Então vamos lá, Jornal do Comércio do Recife, PSB e PDT formalizam aliança para eleições municipais de 2020. Tudo para tentar fugir da alçada do
PT, PCdoB, essas draga braba aí, rede, né? E aí por aí afora. O Fluminense, confirmado o primeiro caso de coronavírus em Niterói. Eu publiquei essa chamada pelo seguinte, porque dá a impressão de que fica assim, poxa, todos os lugares já tem coronavírus, só na minha cidade não tem. E aí tem essas manchetes assim que a gente publica. Folha Vitória, inundação à prova de sol. 10 dias após temporal, casas continuam debaixo d'água em Guarapari. Tribuna do Norte de Natal, Jair Bolsonaro tem programação hoje em Mossoró. Vamos ver. Lá é um reduto esquerdista, o Rio Grande do Norte, né? Vamos ver como é que será a receptividade dele lá. Vamos ver os relatos, as redes sociais, como é que vão reagir à presença do presidente Bolsonaro lá. Correio da Paraíba, manutenção deixa mais de 40 áreas de Campina Grande e região sem água. Começa a faltar agora às 9 horas da manhã e a retomada do abastecimento será a partir das 18 horas. O Liberal de Belém tem um internauta, uma pessoa que está sempre junto com a gente nas estreias do Na Hora do Café, que fala sobre a questão da convergência de maré alta com chuvas que acaba inundando. Foi exatamente isso que está retratado nessa manchete aqui. Chuva dessa quarta causa prejuízo em vários bairros. Não é só a chuva, é que houve também a coincidência de maré alta. A região de Itabuna, tempestade continua nesta quinta. São os relatos do Ministério da Marinha que mostram mais ou menos as áreas litorâneas onde pode ter problemas com o mar. Tribuna da Bahia, a Gerba e Setur anunciam reajuste dos ônibus metropolitanos e do metrô em Salvador e na região metropolitana de Salvador, né, seu Alfredo? Cruzeiro do Sul de Sorocaba, curso de ovos de Páscoa atrai quem quer economia e renda extra. Isso me lembra lá do tempo, lá na linha Palmeira, né, que a gente guardava as cascas de ovo, casca de ganso, e fazia um furinho, secava e minha mãe coloria, pintava, era um barato, era um outro tempo, era uma outra fantasia. Tribuna de Santos, Museu do Café completa 22 anos com diversas atividades. Não conheço esse museu, mas tem muito material promocional dele e tenho muita vontade de conhecer. O Brasil não sabe divulgar muito os seus museus e às vezes eles vão dispersando os materiais em vários museus. Aqui em Brasília é o seguinte, você tem o belíssimo Museu Vivo da Memória Candanga, que é o patinho feio dos museus, você tem o Catetinho, você tem Memorial JK e as peças todas vão ficando dispersas. Seria tão interessante se a gente tivesse um museu mesmo forte, pesado, né? Correio Popular de Campinas, mais 3 vereadores decidem trocar de partido. Diário do Nordeste de Fortaleza, nível dos açudes cearenses é o maior em 5 anos. Foi só o PT sair do governo federal que até a água começa a chegar nos açudes. Campo Grande News, Ministério Público recomenda o uso de força policial no combate à dengue em município. O município é Glória de Dourados, que fica a 265 quilômetros da capital. Poder de polícia, pode entrar nas casas, porque as pessoas não querem deixar o pessoal da vigilância fazer o trabalho deles. E dengue é muito, muito mais perigosa do que o tal do coronavírus. Nós vamos falar disso no final. O estado do Maranhão. Rodovias estaduais viram rota para o tráfico de drogas internacional. O governo está apertando cada vez mais o combate ao tráfico de drogas. Eu já falei aqui que há uma escassez de drogas em muitas áreas. Aqui em Brasília, inclusive, teve bocas de fumo fechando por falta de matéria-prima. Estado de Minas, Justiça determina multa de 50 mil por dia
se professores municipais de BH continuarem a greve. Tribuna de Minas, esse lá de Juiz de Fora, na mesma toada. Professores municipais de Juiz de Fora seguirão em greve. Eu tenho dúvida se essas multas realmente são cobradas, porque eu acho que se cobrasse mesmo as multas que a justiça estipula, os sindicatos teriam um pouco mais de medo, mas eu acho que depois tem uns acordos, olha, nós não vamos mais fazer isso, nós somos meninos bonzinhos. Diário de contagem, mulheres passarão a contar com o botão do pânico em contagem. Folha da Manhã de Passos, executivo veta proposta de seguro anticorrupção em Paraíso. Sem comentários, a manchete por si já fala tudo. Diário de Uberlândia, com cassação de Wilson, Câmara de Vereadores fará eleição para cargo na mesa. Uberlândia está tentando fazer uma limpa, porque lá o sistema era bruto, hein? Jornal de Uberaba, definidos shows para a 86ª Exposebu. A Exposebu desse ano começa vai de 25 de abril a 13 de maio. A primeira edição foi em 1935. E eu fiquei curioso, porque eu escuto falar na Exposebu desde o começo dos anos 70, quando o Rio Grande do Sul criou a Expo Inter e tudo mais. E eu pensava que a Exposebu fosse a mais antiga feira agropecuária do país, mas não. A exposição agropecuária, industrial e comercial de Cordeiro, município do Rio de Janeiro, é considerada a mais antiga exposição agropecuária do Brasil. A primeira edição dela foi em 1921. Eu gosto de ir compartilhando esse tipo de informação, porque às vezes passa batido. Tem gente que reclama, mas tem gente que reclama até se ganhar na loteria esportiva. Jornal da Cidade Online, agora já nas redes sociais. Vaquinha virtual para mãe de menino morto por Suzy já arrecadou quase 150 mil. Ontem à noite a arrecadação estava em 145 mil reais. A previsão inicial era 10 mil. A Suzy é aquele transexual espertalhão, né, que foi adotado pelo Drauzio Varela e transformado em anjinho pela Globo, pelo Fantástico. Justiça em Foco, estudo revela o uso do marketing jurídico nos escritórios de advocacia. Há uma demanda muito grande aí dos advogados para que a OAB refaça os conceitos e os limites da publicidade dos escritórios de advocacia. Do jeito que está, é muito cinismo. Misto Brasília, do sempre competente Gilmar Correa. Judiciário do DF restringe atividades por conta do coronavírus. O Tribunal de Justiça divulgou portaria que entra em vigor hoje. O documento determina restrições nas unidades judiciais e administrativas durante o período de 13 de março a 30 de abril, inclusive com o aumento do teletrabalho. Uma passada em agências, sites e jornais pelo mundo. Vamos lá, Dr. Alfredo. O País de Montevidéu. Lacalipou lança ajuste de 273 milhões de dólares e culpa a Frente Ampla. Claro, a Frente Ampla foi apenas gerando despesa, não queria saber de onde é que vinha o dinheiro. Agora, como Lacalipou está tentando colocar o Uruguai, a economia, o povo e a dignidade uruguaia de novo, mais ou menos aí no eixo, tem que fazer os ajustes, e todo ajuste dói porque implica em cortes, em mudanças de paradigmas e tudo mais. O Mercúrio de Valparaíso. Estudantes fazem passeata e provocam desordem e quebradeira em Valparaíso. Falar nisso, eu não escuto ninguém falar da manifestação da esquerdalhada marcada para o dia 18 ou 19 de março. Claro que já seria um fracasso, mas você observa que
só existe preocupação com 15 de março. Quando os vagabundos forem para as ruas, aí está liberado. Aí não vai ter problema de coronavírus. Logo eles que primam pela promiscuidade. É isso mesmo? Será isso? Meu Deus do céu. Deutsche Welle. A farsa de Putin para se tornar presidente vitalício. Pela aprovação de uma lei, lá de uma emenda constitucional, o Putin pode ser presidente até 2036. Vai terminar o mandato dele pelo jeito embalsamado. Rádio França Internacional, atenção, baita notícia. Pesquisa mostra que candidata de direita à prefeitura de Paris ultrapassa a socialista Hidalgo em intenções de voto. Explicando, Rashida Dati, candidata do Partido de Direita dos Republicanos, que é candidata à prefeitura de Paris, ultrapassou pela primeira vez a Anne Hidalgo. Para quem não sabe, essa Hidalgo fez aquele porcario de dar o título de cidadão honorário para um verme, e aí a própria sociedade parisiense parece que vai dar o troco. A eleição, o primeiro turno das eleições será realizado nesse domingo. Depois os caras disseram que ele foi aplaudido, que o verme foi aplaudido em Paris, foi avaliado. Sputnik News. Brasil pode suprir apenas parte da demanda da Europa por alimentos. Eu acho engraçado alguns sites, mas eu veiculo eles exatamente para que as pessoas vejam as contradições que existem. Lusa, Covid-19, China registra número mais baixo de novos casos desde que há registro. O português de Portugal às vezes é mais complicado. ANSA, governo italiano fecha comércio para conter coronavírus. Financial Times, Donald Trump suspende viagens da Europa para os Estados Unidos. Agora, uma notícia muito, muito interessante. Médica de Wuhan, lá naquela província da China, diz que foi proibida de falar sobre coronavírus no começo da crise do vírus. Li Feng, diretora de emergência do Hospital Central de Wuhan, deu em uma entrevista que em 30 de dezembro ela reportou às autoridades que estavam surgindo casos de pessoas que tinham uma variação do coronavírus, lá o SARS, que em 2003 causou 800 mortos e infectou 8 mil pessoas. No final de dezembro. Já se sabe que o Xing Ling, que manda na China, já sabia também dessa epidemia do coronavírus bem antes. É o problema dos regimes fechados. Eles não sabem conviver com a informação. E no caso do Brasil, a mídia ajuda a manipular e a desinformar. Agência Brasil ficaram melindradinhos porque eu disse que não tinha cabimento a Agência Brasil publicar na capa, chamar na capa sobre o julgamento da Marielle. A militância da turma do PSOL dentro da Agência Brasil, pelo amor de Deus. Eu já disse, fiz um tweet lá, ou o governo assume essa josta ou fecha. Para finalizar, o Brasil entrou na onda do coronavírus, mas sofre mesmo com dengue. Vocês já devem ter ouvido falar que o Ibanez, o governador do DF, publicou um decreto restringindo, proibindo manifestações públicas, missas, cultos, durante 5 dias. Não tem nada a ver com a doença. Não tem nenhuma relação com o coronavírus. Tem correlação com um fator político. O Ibanez está atendendo a um desejo de segmentos do Congresso Nacional e ele precisa do Congresso Nacional porque existem medidas, projetos de lei de interesse dele
para serem votados, inclusive o aumento que ele prometeu durante a campanha para os policiais civis, militares e bombeiros, que são pagos pela União. Isso está na Câmara dos Deputados para ser votado, está no Congresso Nacional. Ou seja, o que o rapazinho fez? Ele fez, beleza, vocês garantem que votam o assunto do meu interesse e eu publico um decreto do interesse de vocês. Porque é absurdamente safado esse decreto. Ele proíbe entre o dia 5 dias a contar do dia 11, ou seja, a partir de hoje até segunda. Não é genial uma coisa assim? Não é simplesmente ridículo você ter que conviver com algo assim? Observem que na quarta-feira de semana que vem, não sei se é quarta ou quinta, a esquerda aliada vai fazer uma manifestação. E ninguém está preocupado. Claro que a gente sabe que não vai ter gente, mas são essas passeatas que são mais promíscuas. Rola compartilhamento de beck de maconha, rola compartilhamento de charutinho. Então, é uma situação muito mais complexa para a saúde pública do que a manifestação que os patriotas farão no domingo. Mas o decreto do Ibanez, ele é sob medida para contemplar os interesses dos congressistas que têm medo do povo. Então, eles podem até dizer, nós não queremos saber de povo, mas estão com muito medo. Eu vou dar alguns dados aqui para vocês que revelam muito bem como o coronavírus está sendo bem tratado enquanto estratégia de marketing. De 1º de janeiro a 12 de outubro do ano passado, a dengue matou no Brasil 689 pessoas. Dengue. 689 pessoas morreram de 1º de janeiro a 12 de outubro do ano passado. Neste ano, até de 1º de janeiro a 6 de março, 32 pessoas morreram. Mas tem mais. De acordo com o Ministério da Saúde, já são 94.149 casos prováveis de dengue no Brasil, enquanto que o coronavírus, no mesmo período, teve até o momento mais de 110 mil casos. Detalhe: dengue é só no Brasil. Esses dados. O coronavírus se refere a mais de 100 países. Eu não quero disseminar, nunca dissemino fake news, mas existem fatores muito estranhos e que as pessoas precisam se dar conta. As pessoas precisam se dar conta de que o coronavírus está sendo usado por jornalistas, por comentaristas, por analistas, puristas de toda espécie, por canalistas, por esquerdistas, por doentistas, por saudosistas. Estão usando isso apenas no intuito de esvaziar as manifestações de domingo. Você não ouviu nada falar de coronavírus, dos riscos do coronavírus durante o carnaval, que é uma beijação fantástica, que é uma outra. O couro come durante o período de carnaval. E ali não havia problema nenhum de disseminação do coronavírus. E ele já era uma realidade. Então vamos ter muito cuidado nessa questão de como está sendo abordado o coronavírus. Os cuidados são necessários. Você pesquisar aí, se você falar com um médico, ele vai lhe explicar. Sabe? Evite ficar muito perto das pessoas, lave as suas mãos com frequência. São cuidados básicos elementares de saúde. Se você se sentir mais confortável usando uma máscara, tranquilo. Mas não entre nessa maluquice que a mídia, por conveniência, por interesse e por leviandade, está criando. Existe a pandemia decretada pela OMS e aqui no Brasil existe a histeria
que é fartamente difundida pelos canalhas que não querem que o povo vá para as ruas no dia 15. Eu já estou com a camiseta amarela, certo? Claro que não vou estar com essa aqui até domingo, mas já estou pronto para ir sim na manifestação, porque nós temos o direito de ir nessa manifestação para reiterar mais uma vez o nosso compromisso de defesa do governo e de suas pautas em favor do Brasil e dos brasileiros. Uma boa e abençoada quinta-feira para todos nós e nos encontramos amanhã na hora do café.